E aí, terceiro período, como é que vocês estão? Tranquilo? A aula de hoje nós vamos fazer uma revisão das duas últimas atividades que nós tivemos aí na plataforma, ok? E depois vamos dar seguimento à matéria que a gente estava estudando de uma maneira mais aprofundada. Bom, a primeira atividade que nós fizemos aí da aula 1, né, tem esse questionário que nós vamos responder agora. Então, questão número 1, o que é corrente elétrica? Foi falado para vocês que corrente elétrica era o quê? Um movimento ordenado de cargas elétricas. A palavra ordenado está em destaque porque as cargas elétricas sempre se movem pelo condutor. Mas para caracterizar uma corrente elétrica tem que ser um movimento ordenado. Elas têm que ir para o mesmo lado, certo? A 2. Qual é a unidade de medida da grandeza corrente elétrica? É o ampere. A gente viu que um ampere equivale a 1 coulomb por segundo. É a quantidade de carga que passa no fio a cada 1 segundo. Número 3. Dizer que um chuveiro é percorrido por uma corrente elétrica de 25 amperes quer dizer que no mesmo chuveiro, 1 coulomb de carga atravessa seu filamento em 25 segundos. Isto é falso. 25 amperes quer dizer que 25 coulombs de carga atravessa o fio em 1 segundo. É o contrário. Tá? A número 4. Associe corretamente o nome dos submúltiplos da corrente elétrica com seus símbolos. Então aqui foram dados 3 símbolos, esse e esse, e pediu para vocês colocarem o nome de cada um deles de acordo com o vídeo, né? Esse Uzinho aqui, que é chamado de Mi, é o microampere, que é a milionésima parte do ampere. O A é o próprio ampere e o Mzinho minúsculo é o miliampere, que é a milésima parte do ampere. Isso é muito usado em eletrônica, nós não vamos trabalhar muito com isso não, tá? Mas na eletrônica, por exemplo, nós só trabalhamos com correntes com frações do ampere. Um ampere é muito grande para um circuito elétrico. A número 5 está fazendo uma afirmação. O raio é uma descarga de elétrons. Isso é verdadeiro. De fato, o raio é uma descarga de elétrons para descarregar a nuvem. E ou ele pode vir da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem. A número 6 era para completar lacunas. Quando não sabíamos a natureza das cargas elétricas dentro de um condutor, supunhamos que as mesmas eram cargas positivas. Por que disso? Lá no século XVIII, quando a galera começou a estudar corrente elétrica, eles não sabiam que existia o elétron, só o próton. Então eles achavam que a corrente elétrica eram cargas positivas que caminhavam dentro do fio. Assim, o sentido da corrente elétrica era o mesmo dessas cargas, o que chamamos de sentido convencional. Então, o sentido das cargas positivas, por um lado, era o sentido da corrente e é chamado de sentido convencional. Hoje nós sabemos que o movimento das cargas são feitas pelos elétrons, que têm um sinal contrário ao das cargas positivas. E o sentido é o real. Olha bem, se o positivo vai para um lado, o negativo vai para o outro, porque você trocou o sinal da carga. Esse sentido ao contrário é chamado de sentido real. Tá certo? 7. Nos gases e líquidos, a corrente elétrica é constituída por quais portadores de cargas? Portadores de carga, gente, é um elemento aí da natureza que leva a carga elétrica. No caso dos fios, o portador de carga é o elétron, mas em gases e líquidos, você não tem somente os elétrons, você tem os elétrons, os prótons e os íons positivo e negativo. É igual quando você coloca água com sal. O água com sal conduz por quê? Porque os íons do sal positivo e negativo é que transmitem a corrente elétrica. 8. O que determina o sentido da movimentação de cargas por um condutor é o campo elétrico, que pode ser constante ou variável. Então, é o campo elétrico que causa a corrente elétrica. O campo elétrico constante produz uma corrente contínua, ou seja, as cargas só vão para um lado. Já o campo elétrico variável produz uma corrente alternada, ou ora os elétrons vão para um lado, ou ora os elétrons vão para o outro, de acordo com a mudança do campo. 9. De acordo com a videoaula, temos dois componentes que se interagem para o surgimento da corrente elétrica: a corrente elétrica e o campo elétrico. Faça a associação desses dois conceitos quanto à sua movimentação no condutor. Os elétrons eles se movem vagarosamente ao longo do condutor, é bem devagar mesmo. Quem se move muito rápido é o campo elétrico, que se move praticamente na velocidade da luz. É por isso que quando você aciona o interruptor, a luz acende imediatamente, porque ela manda o campo elétrico à velocidade da luz para o fio,
E os elétrons que já estavam na lâmpada começam a se movimentar, colocando ela em funcionamento. Então o elétron vai bem devagarzinho, já o campo elétrico vai muito rápido. 10. Quem ou o que é responsável pelo movimento dos elétrons dentro de um condutor? Nós já falamos sobre isso, é o próprio campo elétrico. Certinho? Continuando na atividade 1, teve um outro questionário que era para fazer continhas, né? Então vamos lá. Qual é a corrente elétrica em um fio percorrido por 800 coulomb de carga em 40 segundos? Então, como eu falei com vocês, primeiro escreve a equação, o I, intensidade de corrente, o Q, quantidade de carga e o T, tempo. Segundo, substitui cada letra pelo seu respectivo valor. 800 coulomb de carga, o C aqui, ó, isso aqui então indica que é a carga. 40 segundos, isso aqui indica que é o tempo. Substitui na equação, 800 dividido por 40, posso cortar esses zeros, 80 dividido por 4 vai dar 20 amperes. A número 2. Qual a quantidade de carga passa por um fio percorrido por uma corrente de 12 durante 4 segundos? Novamente, escreve a equação. Né? Agora ele quer saber qual a quantidade de carga, ele quer saber qual é o valor do que a gente não sabe. Percorrido por uma corrente, 12 amperes aqui é meu I, e 4 segundos é o meu tempo. Substitui na equação, 12 que é a corrente, a carga eu não sei, e o tempo que é 4. O tempo está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 12 vezes 4 é igual a Q, logo Q igual a 48 coulomb. A número 3. Em um fio de cobre passa uma quantidade de carga Q igual a 5 coulomb em um tempo de 20 segundos. Determine o valor, que está errado, o valor da intensidade da corrente elétrica. Novamente, escreve a equação. Aqui o cara já deu certinho quem é o que. 20 segundos nós sabemos que é o tempo. Substitui. 5 dividido por 20, isso vai dar 0,25 amperes. A número 4. Determine a quantidade de carga que passa um fio com uma corrente de 10 amperes se o mesmo fica ligado durante 30 minutos. Então, novamente, aqui ele quer a quantidade de carga. Que a gente não sabe. A corrente aqui vale 10. Agora o meu tempo tem um problema, foi dado em minutos. E eu não posso usar o tempo em minutos, eu tenho que usar em segundos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter esse tempo. 30 minutos são 1.800 segundos. Basta fazer 30 vezes 60, cada minuto são 60 segundos. Agora eu posso calcular. A corrente é 10, aqui ó. A carga eu não sei e o tempo 1.800. Está dividindo, passa para lá multiplicando. Então vai dar 18.000 coulomb, né? E a número 5. Em quanto tempo 60 coulombs de carga passa um fio percorrido por uma corrente de 3 amperes? Agora o cara quer saber o tempo. 60 coulombs de carga, isso é o quê? Corrente elétrica, isso aqui é o I, né? Substituindo na equação, 3 é igual a 60 sobre T. O T está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes T igual a 60. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar T igual a 60 dividido por 3. Aqui então vai ser igual a 20 segundos. Então essas são as questões de continha. A segunda atividade são dos circuitos simples, que eu passei a segunda aula, né? Então está aí o questionário dela. Quais são os elementos principais de um circuito elétrico? São 3, lembram da figura. Fonte de tensão, condutor e o consumidor. Né? O que cada um deles faz? A fonte de tensão é para fornecer energia para o funcionamento do circuito. É a pilha, a bateria, a tomada. Chave interruptora, ela liga ou desliga o circuito, como se fosse um interruptor de luz da nossa casa. Você abre o circuito, ele desliga o circuito. Você fecha o circuito, ele funciona o circuito. Condutor são os fios que direcionam a carga ao longo do circuito. É o caminho que as cargas vão tomar através do fio. E o consumidor é qualquer instrumento, aparelho, que transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, a lâmpada transforma energia elétrica em luz e calor. O ventilador transforma a energia elétrica em movimento e calor. Correto?
3. O que é resistência elétrica? A própria palavra já fala. Resistência elétrica é a propriedade da matéria que resiste à passagem de corrente, ou seja, é algo que atrapalha a passagem das cargas elétricas pelo condutor. 4. Os fatores que influenciam no valor da resistência elétrica são 3 fatores que nós vimos. Nós temos o comprimento do fio, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Nós temos a espessura, que é dada pela área do fio, e o material, que é o fio. Então, comprimento, área e substância. Letra D aqui no caso. Número 5. Em um circuito é melhor ter uma resistência elétrica alta ou baixa? Explique. Num circuito é melhor ter resistência baixa. Por quê? Com baixa resistência, as cargas têm mais facilidade para atravessar e o circuito vai gastar menos energia. Se tiver uma resistência alta, as cargas têm dificuldade para passar. Para forçar essa passagem, eu precisaria gastar mais energia e o circuito não seria tão eficiente. 6. Aqui nós temos uma tabela que mostra o material e a resistividade. A resistência depende do material, da substância. Cada substância tem um valor que é uma constante, que é esse númerozinho aqui, ó. Foi lá explicado no vídeo para vocês, né? Qual desses materiais apresenta menor resistência elétrica? É só você pegar o cara que tem o menor número aqui, ó. Então, se você olhar na tabela, o que tem o menor número é a prata, 1,6. Então, ela é a menor resistência elétrica e, consequentemente, o cara que conduz mais. 7. O cara deu essas 7 lâmpadas aí para a gente poder ver quais funcionam, né? Para essa lâmpada funcionar, gente, a lâmpada ela tem um soquete aqui embaixo, né? Tem uma areazinha aqui assim e aqui tem a rosca. Aqui fica o filamento da lâmpada. Para a lâmpada funcionar, você tem que ligar um cara aqui embaixo e um cara na rosca. Tanto faz em qualquer lugar da rosca. Agora, tem que ir um positivo aqui. Quando vem positivo embaixo, tem que vir negativo aqui em cima, né? Se for ao contrário, se vier negativo embaixo, aqui em cima tem que vir um positivo. Tem que vir 2 sinais. Então vamos ver. Na pilha, a parte positiva é essa parte que tem esse ressalto aqui, ó. E a parte negativa é a parte de baixo. Então olha aqui, a parte de baixo está recebendo positivo e a rosca está recebendo negativo. Então essa lâmpada está ok, né? Essa daqui, parte de baixo recebendo negativo e aqui não foi ligado no ressalto, olha, foi ligado aqui. Então essa lâmpada não acende. Essa daqui, parte de baixo positiva, a carcaça negativo, ok. A parte de baixo não está ligada em lugar nenhum. E só está recebendo positivo na carcaça. Essa não acende. Positivo na parte de baixo, ok. Mas a negativa está ligada no vidro. Isso aqui não vai fazer o menor sentido, não vai ligar. Essa daqui, positivo na carcaça, negativo na carcaça. Está errado, tem que ser positivo e negativo. Essa aqui, positivo na carcaça, negativo na parte de baixo. Então essa aqui acende. Quais lâmpadas vão acender no caso? 1, 3 e 7. Certinho? Bom, galera, por hoje então, nessa revisão é só isso, tá? Faça um questionário que está embaixo aí de revisão desse conteúdo para dar uma fixada melhor nesse conteúdo. E logo abaixo nós temos aí um texto sobre lei de Ohm, que é a continuação de resistência, e uma pequena atividade que eu gostaria que vocês fizessem, ok? Então, galera, é só isso então e até a próxima. Até mais!